Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus. Nesse dia 17 de maio de 2026, nós vamos agora no livro de Ezequiel, no capítulo 25, nós vamos meditar na palavra do Senhor, no versículo 17, que é o versículo final desse capítulo. E nele diz assim: E eu executarei grande vingança sobre eles com furiosas repressões, e eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu deitar minha vingança sobre eles. Nós temos aqui um Deus vingativo, né? A expressão vingativo, porque ele está usando a expressão vingança, e a vingança dele é, vamos dizer assim, é moldada, é recheada com furiosas repressões. Repressões sobre quem? Repressões sobre nações pagãs que circundam, por exemplo, o povo de Israel, apesar que Moabe é uma civilização um pouquinho diferente dessas civilizações pagãs, porque ela tem a própria origem, né, no povo de Israel ali. Então ela foi separada ali, né, em um certo momento ali por meio de Esaú, mas ela não era uma nação propriamente pagã. Ela se torna pagã, vamos dizer assim, ela se torna ali com suas próprias idolatrias, né, sua própria força, mas ela tem uma natureza ainda do próprio povo de Deus. Mas o que acontece? Quando essas nações, os edomitas, os moabitas, os amonitas e os filisteus tomam conhecimento da desgraça que Israel se encontrava, ou seja, da destruição do seu templo, tudo isso, elas, de alguma forma, cada uma manifestou um sentimento. Na primeira nação, que são os amonitas, eles, no versículo 3 está dito assim: Porquanto dissertes, contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro. Ela demonstra uma expressão, uma interjeição de satisfação, de plenitude, de alegria, de prazer com o sofrimento, com a queda, principalmente com a profanação do templo, do santuário do Senhor. E sobre cada uma delas, o Senhor vai aumentando a gradação, porque eles vão de acordo com a gradação que está demonstrando. Mas aquele versículo lá, no final que nós iniciamos o nosso devocional, ele traz, furiosas repreensões cairão sobre você. Quando nós vamos nos Moabitas, ele diz assim: Eis que a casa de Judá é como todos os pagãos. Agora eles transformam a nação de Israel como uma nação de prática imoral, idólatra, ou seja, eles olham para a queda, para a justificativa da queda de Israel, ou de Judá, que tinha muito a ver com essas práticas, e eles dizem assim: eles são iguais a todo mundo. Por quê? Porque eles não souberam se separar. Então eles olham os erros e, por meio desses erros, eles dizem assim: eles são iguais a gente. E Israel não é. Israel é uma nação do próprio Senhor. E o Senhor, por meio do seu zelo, por meio da sua justiça, ele lança sua ira, sua fúria sobre Israel, com o propósito de purificá-la, de expurgar os seus pecados. Mas para essas nações, eles dizem não. Eles pensam diferente. Quando eles vão até os edomitas, a expressão que o Senhor utiliza é o seguinte, lá no verso 12. Assim diz o Senhor Deus: porquanto aquele Edom tratou contra a casa de Judá, levando à vingança, e grandemente se ofendeu e se vingou sobre eles. Os edomitas é um povo que tem a sua origem no próprio povo de Israel. É a linhagem de Esaú, né? Ele é tido aqui como uma simbologia, um conceito como se fosse o povo vermelho. Então, esses aqui, eles se tornaram pedra de tropeço, ou seja, a própria casa, o povo de Deus se rebelando contra o próprio povo de Deus. E aí, eles agiam com vingança sobre o povo de Israel. E então, esse ato vingativo deles também vai ser banido, vai ser tratado pelo Senhor. E aí, diferente das outras nações, o Senhor diz que o juízo, a vingança, né, a mão do Senhor, representando a vingança de Deus sobre o povo de Edom, seria usada ou tratada pela própria mão do povo de Israel, que é o povo de Deus, que era o povo em que eles queriam se vingar. Então o Senhor se vingaria com o próprio povo de Israel.
E aí ele continua, quando ele chega numa outra nação chamada dos filisteus, ele diz o seguinte: como os filisteus se envolveram em algumas batalhas várias batalhas contra o povo judeu, entre elas nós temos a vitória de Davi sobre Golias, né? E nós temos a própria, vamos dizer assim, quando eles... Então, a vitória de Davi sobre Golias é uma das maiores representatividades sobre isso. Eles o tempo todo guardavam isso no seu coração, levando a querer se vingar do povo de Deus. E eles também, então, celebravam em relação a isso. Então, sobre todas as nações, ou seja, esses que fazem festas, quando o Senhor pune a sua casa, os seus filhos, eles parecem se descansar no seu prazer e esquecem que a mão do Senhor também estará sobre eles, porque o Senhor é um Senhor sobre todos os povos, sobre todas as nações. E é isso. O Senhor deixa um sinal muito claro para todos, que a mão dele sobre a sua casa não representa o abandono de Deus na luta do povo de Deus, no cuidado de Deus sobre o seu povo. E é isso que a gente precisa colocar na nossa vida. Então, os nossos inimigos na nossa vida diária, né, nas nossas lutas, que às vezes estão vendo a nossa queda, ou estão, vamos dizer assim, analisando o nosso momento e entendendo que o Senhor nos abandonou, eles estão errados. E se você pensa assim, cristão, também você está errado. O Senhor nunca nos abandona. O Senhor está sempre com a gente. Agora, Ele está agindo dentro da medida do que é necessário para a nossa vida. Às vezes, a mão dele pesa, inclusive, sobre nós mesmos. Então, que a gente possa ter essa compreensão. E o Senhor é presente, o Senhor não nos abandona. E contra os nossos inimigos, Ele é o nosso representante. Ele é o Senhor que se faz presente. Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa nos cuidar, meu irmão.